Tente imaginar um mundo sem a fotografia. Fazer uma viagem, ir a um show, uma festa sem uma máquina fotográfica ou mesmo um celular com câmera. É até difícil de se pensar nisso hoje. Mas houve uma época em que os registros eram feitos com a ajuda de pintores e desenhistas e coisa só de rico e gente poderosa. Foi só em 1840 que a fotografia chegou ao Brasil e 5 anos depois disso a Minas Gerais. Foi um francês que levou a novidade ao sul de Minas e ela ganhou o estado com as idas e vindas dos chamados retratistas. Toda essa história e como a fotografia ganhou Minas Gerais está neste trabalho premiado do pesquisador e professor Rogério Arruda, convidado do Geração desta semana. Seja bem-vindo, Rogério, ao Geração. Obrigado. Nós agradecemos também a presença dos alunos da Escola Vladimir de Paula Gomes, que fica no bairro Caetano Furquim, aqui de Belo Horizonte. Obrigada pela presença. Antes de começar nosso bate-papo, vamos saber um pouquinho mais sobre o Rogério Arruda. Are you planting a plan down on me? 'Cause there must be a reason every time I'm in love, I'm ending up in pain and misery. Rogério, você fez graduação, se graduou em História, né, pela UFMG, né? Sim. E quando começou a se interessar pela fotografia? Desde jovem, desde a idade deles aí. Eu ganhei uma câmera fotográfica, Kodak, devia ter na faixa ali de uns 15 anos. De lá para cá eu sempre me interessei por fotografia. E quando eu ingressei na universidade, eu pude então frequentar disciplinas no curso de Belas Artes. Na verdade eu fiz História, o curso de História, graduação em História, e a gente podia fazer disciplinas eletivas. Eu escolhi fazer disciplinas na Escola de Belas Artes. E fiz algumas disciplinas ligadas à fotografia. E desde então eu venho trabalhando com fotografia e com história. E você descobriu uma lacuna aí na história, que foi essa falta de um registro da história de Minas, da fotografia em Minas Gerais? Sim, sim. Até o meu trabalho, né, nós não tínhamos, né, nenhum livro que contasse essa história, né, de como que a fotografia chega aqui em Minas Gerais e como que ela vai se expandindo, né, ao longo do século XIX. A fotografia tem mais de 170 anos de história, né? E essa história da fotografia em Minas Gerais, lá no século XIX, a gente não conhecia. Então eu percebi essa lacuna e apresentei um projeto para conhecer, né, essa história. E já tinha história, você me falou, né? Parece que já tinha registros de história de outros estados. Nós temos assim, histórias da fotografia que abrangem o Brasil, né, como um todo, e algumas regiões, alguns estados têm as suas histórias da fotografia, né? Livros que abordam a história da fotografia em alguns outros estados. Em Minas Gerais não tinha. Então eu resolvi então enfrentar essa tarefa. Você foi procurando registros em jornais. Vou mostrar aqui um pouquinho, nós mostramos muito rapidinho no início do programa. O livro virou um catálogo, né? Com fotos aqui, tem coisas lindas aqui, né, Rogério? Sim, sim. Essas fotos, como é que chamava esse início mesmo? Daguerreótipo. São nomes muito diferentes do que a gente tem hoje, né? Então, assim, hoje a gente só fala fotografia, né? Então, na época lá, eram esse aqui vários... é um, né? Olha, gente, chamava daguerreótipo. Como é que era o daguerreótipo, assim, diferença dele para a fotografia hoje? Era um... Como é que era fisicamente? Assim? Fisicamente o daguerreótipo, ele era... Olha, a imagem era produzida numa placa rígida, uma placa de cobre. Essa placa de cobre, ela é emulsionada com prata. E aí sim que formava a imagem, né? Colocava dentro de uma câmera fotográfica e fazia a imagem. Então é muito diferente. Depois dela pronta, a imagem pronta, ela é colocada numa caixa e virava o que a gente fala de pequena joia. Então a fotografia, o daguerreótipo, não era para ser colocado na parede. Era quase que uma joia, né? Era um estojinho. Era uma imagem para a gente ver de perto e não para colocar em parede, né? E depois até o papel demorou um tempinho, né? Exato, né? Então, inicialmente, nós teremos, sim, algumas experiências com papel, mas quando a fotografia é inventada, né? O daguerreótipo é o principal processo, né? E aí ele vai durar aí mais de 20 anos, só ele. Depois que outros processos, né, vão também competir com o daguerreótipo, até o daguerreótipo cair em desuso, né? E só quem tinha era rico. Inicialmente, nos primeiros momentos, quando a fotografia ela foi inventada, só pessoas que tinham um poder aquisitivo maior que podiam
encomendar uma fotografia, né? E também comprar equipamento só a pessoas muito ricas, né? Só o fato de você ter uma fotografia em casa já era sinônimo de status, né? Já era, sim. Já pensou se chegar lá na sua casa? Mas com certeza a fotografia era mais barata do que a pintura, né? Então, por exemplo, uma pessoa que talvez não pudesse pagar por uma pintura, poderia pagar por um daguerreótipo, né? Porque ele era menos custoso, né, do que encomendar uma pintura, né? Era o retratista, né? O retratista. O retratista chegava lá por exemplo, em Ouro Preto, aí montava lá o ateliê, tirava as fotos lá, depois ia para Mariana. Isso, Então, isso que você está se referindo é o que a gente chama de itinerância, né? Então, os fotógrafos, eles iam de cidade em cidade, né? Às vezes ele podia ficar um tempo maior numa cidade, mas imaginem vocês, a fotografia foi inventada, né? E aí, em muitos lugares do mundo não se conhecia. Então, os fotógrafos que são aqueles que saem pelo mundo, né, divulgando essa invenção. Então, eles vão de cidade em cidade, até que, né, as pessoas vão aprendendo, né, com os fotógrafos que já sabiam, vão lendo livros, manuais e aprendendo. Então, isso é chamada itinerância fotográfica, ou seja, o fotógrafo sai viajando de cidade em cidade, sai viajando pelo mundo, né, e expandindo a fotografia, levando a fotografia, né, em cada região. Aí ela foi ficando mais popular Aí foi ficando mais popular, com o tempo, né? Então, no início, lá nas primeiras décadas, né, a fotografia, ela não é acessível a muita gente, não. Com o tempo, né, ela foi, né, fica mais barata, né? E hoje esses meninos todos tem câmera no celular, né, gente? Hoje todo mundo tem uma câmera, né? Agora naquela época não, né? Era raro uma pessoa poder. Então, E como é que era? O equipamento era muito grande? E outra coisa, né? Hoje cabe no nosso bolso, né? As câmeras fotográficas, celular, né? Na época não, eram câmeras grandes, né? Então, que elas não eram portáteis. Então, eram caixas grandes, com tripé, né? E não podia ser carregada facilmente. Então, o fotógrafo também carregava muita coisa, né? Então, não era portátil igual a gente tem hoje, né? Pode levar no bolso. E quem criou a máquina fotográfica? A invenção, ela foi na França, né? Na Inglaterra e no Brasil. Então, a fotografia, a gente chama que ela foi inventada em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Então, a gente nem fala fotografia, a gente fala processos fotográficos. Mas né? tem uma pessoa certa mesmo que criou ela? Na França, nós temos um chamado Daguerre. Né? Então, o sobrenome dele, né, é Daguerre. Por isso que... Chama daguerreótipo. A imagem chama daguerreótipo, porque foi o Daguerre que inventou. Aqui no Brasil, nós temos um francês chamado Hércules Florence. Então, o Florence ele vai inventar um método fotográfico aqui no Brasil. Qual foi o primeiro a estar tirando as fotos, assim, mostrando para o Brasil ou para o país que ele está? Primeiro fotógrafo mesmo, né? Ela vai chegar aqui no Brasil em 1840, lá no Rio de Janeiro, né? Num navio que faz uma expedição científica. Esse navio, a bordo dele, tem uma pessoa, um capelão, né, um religioso, que ele tem equipamento. O sobrenome dele é Conte. Então, esse Louis Conte é o primeiro a chegar aqui no Brasil com o equipamento que produz, né, os daguerreótipos. E daí, então, a partir dele, né, outros fotógrafos foram chegando ao Brasil. Mas no Brasil, chega em 1840, lá no Rio de Janeiro, com esse capelão do navio, que fazia um trabalho científico, né, na região, né, pelo Atlântico e Pacífico. Eu vou só chamar agora um intervalo rapidinho, já a gente volta com outras perguntas, porque a gente tem tanta coisa a perguntar, né, gente, dessa história da fotografia, que é pouco conhecida de muita gente, né, Sim, né, Rogério? Ainda precisa ser mais difundida. Essa meninada tem que conhecer mais a história da fotografia. Ok, gente, já a gente volta com Rogério Arruda, autor do Ofício da Fotografia em Minas Gerais, no século XIX, 1845 a 1900, não é isso? Já a Geração está de volta. Take me by the hand.